E hoje eu gostaria de falar sobre um personagem que é um dos personagens mais queridos ao meu coração. Esse personagem é Neemias. E por que falar de Neemias hoje? Porque, obviamente, Neemias é um exemplo de liderança, de uma liderança sensível, de uma liderança compromissada com o seu povo. E então eu vejo que em dias como os nossos há uma grande necessidade que Deus levante homens e mulheres com as características que nós víamos em Neemias. Neemias é um homem realmente muito significativo na história de Israel. Eu também gostaria de falar aos irmãos que eu nunca me esqueço de um pastor muito amado, que ele dizia sempre o seguinte: as igrejas heréticas, elas surgem porque as igrejas históricas, por vezes, elas também ficam apenas em um pé. As igrejas não conseguem ter uma estabilidade doutrinária, equilíbrio doutrinário. Então, por vezes, a igreja ela é excessivamente reflexiva, mas ela é pouco prática. E quando ela é muito prática, ela, por vezes, não é nada reflexiva. E nós precisamos equilibrar esses dois aspectos que são muito importantes no estabelecimento de uma boa comunidade, de uma boa igreja. Então, nós que somos mais dados à reflexão, nós precisamos também de uma boa prática. E nós não queremos incorrer no erro que o nosso querido pastor, o meu pastor amado, certa vez conversou comigo. E isso me leva a pensar e a lembrar uma frase que repetidas vezes já trouxe aos irmãos, que é uma frase de John Mackay. John Mackay disse uma vez o seguinte, que a entrega sem reflexão é fanatismo em ação, mas a reflexão sem entrega é paralisia de toda ação. Então, a entrega sem reflexão é fanatismo em ação, ou seja, por um lado, nós temos pessoas que são muito entregues, muito práticas, mas com pouquíssima elaboração teológica, sem entender por que faz ou por que deixa de fazer alguma coisa. Extremo, do outro lado, nós temos também aqueles que são pessoas muito reflexivas, mas que cruzam os braços e fazem muito pouco na obra do Senhor. Então, Neemias me mostra essa espiritualidade, que eu chamaria de espiritualidade integral, que é tão necessária em dias como os nossos. Inicialmente, eu diria para você que o livro de Neemias, ele apresenta Jesus Cristo, como toda a Bíblia apresenta Jesus Cristo. Em Gênesis, ele é o nosso Deus Criador, em Êxodo, o nosso Libertador, em Levítico, o nosso sacrifício pelo pecado, e aqui em Neemias, ele é o nosso restaurador. É ele quem restaura a vida do seu povo, é ele quem restaura também a Terra Santa, Jerusalém, em Israel. E isso eu queria dizer para os irmãos logo no início. E aí nós vamos pensar agora, meus amados irmãos, olhando para o texto bíblico, algumas características, alguns predicados, virtudes, competências, valores que nós percebemos na vida de Neemias. Eu queria ler com vocês o capítulo 1, versículos de 1 a 3, quando a palavra do Senhor nos diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam, que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acharam na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Vamos orar. Senhor Deus e Pai Celestial, queremos te agradecer por tua palavra, pela oportunidade que temos de pregá-la hoje, e que o Senhor fale ao nosso coração, é o que nós mais desejamos,
E assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, olhando para o texto, no versículo de 1 a 3, nós percebemos que Neemias ele fica muito sentido quando toma conhecimento da realidade de Jerusalém. Aquela realidade do povo faz com que o seu coração fique tocado. E a primeira característica que eu vou encontrar nesse homem chamado Neemias está justamente aqui, e principalmente a partir do verso 4, quando o texto diz: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Eu diria para você que a primeira característica de um homem, de uma mulher, de um líder para o nosso tempo, é que seja alguém sensível, alguém que, ouvindo e sabendo, tomando conhecimento das dificuldades, dos problemas, ele seja alguém que sinta a dor, que tenha um coração sensível, que seja uma pessoa atenta às necessidades e às debilidades, e ele não fique parado. E é isso que nós vemos em Neemias, um líder, acima de tudo, cheio do coração, cheio de sentimento. E ele, ao tomar conhecimento da realidade do seu povo, de como estava Jerusalém, ele chora, ele pranteia, ele lamenta. Isso é importante que nós falemos. E essa característica, ela é essencial para uma liderança que vive um tempo como o nosso. Mais do que nunca, nós precisamos de líderes sensíveis. E a segunda virtude que eu vejo em Neemias, e que eu preciso destacar, nós encontramos nos versos 5 e 6, quando a palavra do Senhor nos diz assim, e diz: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Então, quando nós olhamos para esse verso 5 e agora para o verso 6, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. E aqui nós vemos uma outra característica em Neemias, um predicado essencial, ou seja, era alguém que tinha uma espiritualidade que era prática, mas também era uma espiritualidade que o levava a dobrar os joelhos e a interceder pelo seu próprio povo. Então, nós vemos em Neemias um intercessor, alguém que orava, alguém que sentia em primeiro lugar, mas em segundo lugar agora nós vemos nesses dois versos que ele era uma pessoa de oração. Nós sabemos que hoje os líderes quase não oram. Nós sabemos que praticamente as orações que são feitas são as orações formais dos cultos. Geralmente as pessoas não têm vida de oração, de intercessão. E isso nós precisamos recuperar em nossa espiritualidade. Isso é fundamental. O outro aspecto que eu vejo também, uma outra virtude que eu reconheço na vida deste homem chamado Neemias, é que ele não aponta o dedo para os outros, mas ele também se insere no contexto. Nós vemos que ele reconhece que ele também é pecador, que ele também falha. E quando nós lemos aqui os versos 5 e 6, ele se coloca como alguém do povo, como alguém que havia pecado também. E isso é muito importante que nós entendamos. Claro que cada um é responsável pela sua falha, pelo seu erro, mas nós precisamos compreender que, por vezes, o pecado ele é tão extenso, nós assumimos uma postura espiritual tão lânguida que os pecados, eles também são nossos. Pecados, às vezes, pela apatia, pela indiferença, por não fazermos aquilo que é tão importante e necessário. Mas Neemias não era assim. Neemias era um homem que intercedia, era um homem que orava. Quando nós passamos ao capítulo 2, versículo 2, nós lemos assim: o rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira.
Eu sei que você, assim como eu, nós sabemos que se apresentar diante do rei com a face triste era correr risco, inclusive, de perder a própria vida. Não podia acontecer de maneira alguma tal coisa. Mas é assim que estava Neemias diante do rei. E por que isso? Porque ele estava profundamente triste com o que estava acontecendo com Jerusalém e com aqueles que lá ficaram. E quando a gente observa isso, e a atitude que vai ser tomada por ele a partir de agora, nós observamos que ele tem uma outra qualidade muito importante. Ele era alguém que assumia riscos, assumia correr riscos. Isso é fundamental na vida espiritual. Por isso, eu quero ver com vocês nesta noite que a vida espiritual ela não é apenas uma vida para o céu, mas ela é uma vida para a terra, para o nosso dia a dia. Ou seja, nós precisamos assumir riscos. Existem decisões que elas são necessárias, ainda que muita gente não entenda, não compreenda, que muitas pessoas tentem nos desestimular, ou que ninguém em nosso lugar fizesse o que nós temos proposto em nosso coração. Mas assumir riscos, correr riscos, é também uma qualidade de um bom líder. Por vezes o líder precisa ser alguém com uma ideia e precisa levar a bom termo aquele seu propósito. Isso é fundamental. Quando nós olhamos nos versículos de 7 a 9, a palavra nos fala assim: e ainda disse ao rei, se ao rei parecer bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deveria alojar-me. E o rei mais deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Olha que coisa linda. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Então veja comigo algo muito importante agora, uma outra qualidade de um bom líder. E veja que eu estou falando de coisas práticas, eu estou falando de uma espiritualidade para o dia a dia. E que é espiritualidade? É importante que se diga isso. Tem gente que às vezes não compreende quando nós fazemos algumas críticas a esse evangelho do coach que está por aí, algumas ideias assim. Mas, em contrapartida, nós não podemos negar que a Bíblia ela tem inúmeras instruções para a nossa vida. Então, a vida cristã ela tem um embasamento nas Escrituras Sagradas. No dia a dia, tem lições para nós. E aqui eu vejo, nos versos 7 a 9 do capítulo 2, uma outra virtude que havia em Neemias e que deve também compor a vida de cada um de nós. Planejamento. Ele era um líder que planejava. Ele teve uma grande oportunidade e aquela era a oportunidade. Além de correr o risco de perder a própria vida, era a grande oportunidade que Neemias teve. Ele precisaria falar tudo o que era necessário, porque outra oportunidade poderia não surgir mais. Então, ele leva tudo bem anotado, tudo muito bem pensado, cada item que ele iria precisar para fazer a obra, para reconstruir os muros de Jerusalém. Então, ele fala em cartas, madeira, ele reconhece tanta coisa que seria necessária, mas ele faz o melhor e o maior dos reconhecimentos. Ele sabia que era o rei quem estava concedendo a ele tudo o que ele precisava, mas ele deixa muito claro no final do versículo de número 8, a boa mão do meu Deus era comigo. Essa verdade não pode escapar da nossa mente. Nós devemos fazer todas as coisas necessárias, sábias, hábeis, mas nós precisamos reconhecer que tudo aquilo que nós conseguimos provém das mãos de Deus, do favor de Deus, da bênção de Deus. A boa mão do meu Deus era comigo. E aqui nós vemos o que nós chamaríamos de um antropomorfismo, né?
porque Deus não tem mão, mas numa linguagem antropomórfica, a mão de Deus, a bênção de Deus, o favor de Deus, a condução de Deus estava sobre a vida dele e também do seu povo. E aí eu digo para você, como está a sua vida hoje? O que você tem feito? O que você tem realizado? Tem chamado Deus para os seus negócios, para os seus projetos, para os seus intentos? Saiba que Ele quer participar. E as bênçãos que você recebe, elas são bênçãos que advêm das mãos de Deus. É Deus que está te abençoando, é Deus que está te conduzindo. E reconheça o favor de Deus. Isso não apequena a sua história, o seu testemunho, a sua vida. Muito pelo contrário, isso mostra a sua grandeza, a sua intimidade com Deus e o seu reconhecimento de que o nosso Deus é um Deus extremamente bondoso e generoso. Quando olhamos para o verso de número 10, nós vamos encontrar uma outra característica muito importante em todo aquele que é líder. Eu diria para você que todos nós aqui somos líderes. E o versículo 10 nos diz assim: disto ficaram sabendo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. No versículo 10, nós vamos encontrar uma virtude, uma capacitação dada por Deus, mas que todos nós precisamos ter, que é a capacidade de enfrentar oposição. Enfrentar oposição. Em muitos momentos da vida, nós encontramos oposição. Nós encontramos pessoas que realmente não querem que a gente cresça, que a gente se desenvolva, que a gente progrida, que a gente faça aquilo que Deus colocou em nosso coração para fazer. E Ele tem de lidar com oposição. E eu tenho certeza que você já passou por isso ou ainda vai passar. Mas enfrentar oposição é algo que nós não podemos de maneira alguma fugir, porque faz parte da vida de todo líder espiritual, de todo cristão, de toda pessoa. Nós não podemos negar jamais, porque isso de fato acontece. Quando nós chegamos no capítulo de número 3, ou melhor, capítulo de número 2, a partir do verso de número 11 e seguinte, nós vamos encontrar o seguinte relato no versículo 11. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite me levantei, e alguns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Aqui nós vemos mais uma coisa que eu preciso destacar e preciso colocar de maneira bem equilibrada. Nós precisamos exercer uma liderança que seja sigilosa. Existem momentos na vida que aquilo que nós estamos tensionando fazer, planejando, nós precisamos guardar conosco. Falar com Deus e guardar conosco. Não devemos falar com ninguém. Existem momentos que são assim. Existem momentos que nós precisamos nos aconselhar, mas existem outros momentos que nós precisamos guardar o inteiro sigilo. E é o que ele faz aqui. Quando eu vejo que até mesmo só havia um animal que era o seu próprio animal. Tudo isso visando que não houvesse barulho, que ninguém percebesse. Nós vemos que ele se conduz à noite. Ele tem todos os cuidados necessários e ele vai tomar conhecimento da terra, dos problemas, das questões que envolviam Jerusalém e tudo que ele precisaria fazer. E aí eu digo para você nesta noite, existem momentos assim na nossa vida, que temos que ser sigilosos, existem momentos que nós temos que orar a Deus e falar com Deus sobre aquilo que estamos sentindo no coração, o desejo de realizar, mas nós precisamos agir assim. Porque se nós falarmos com algumas pessoas, muitas irão rir de nós. Outras nos chamarão de românticos, de sonhadores. Muitas pessoas falarão para nós palavras de descrédito, de desânimo.
Então, em dados momentos, nós precisamos de sigilo. Em outros momentos, nós precisamos abrir o nosso coração com pessoas amigas que querem o nosso bem e pessoas competentes para nos aconselhar. Então, perceba comigo nesta noite que a boa espiritualidade, ela não é fragmentada. A boa espiritualidade, ela ao mesmo tempo, ela nos faz buscar a Deus intensamente, porque precisamos dele e da sua bênção, mas ao mesmo tempo, nós precisamos de algo muito importante. Nós precisamos também de silêncio, de sigilo, e quando vier a ser necessário, buscar a orientação e também o apoio de pessoas amadas e pessoas queridas que querem o nosso bem, que desejam o nosso bem. Então veja a maneira como se comporta Neemias. E é por isso que eu o chamo de um líder que exerce uma espiritualidade integral. Ele não fragmenta a vida. Ele sabe da importância de orar, mas ele sabe também a importância de executar. Nos versículos 17 e 18, nós lemos assim: Então lhes disse: Estás vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: Disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Quando nós olhamos para os versos 17 e 18, nós encontramos um líder, que ele é um líder que tem um outro dom muito importante, que é o dom de sensibilizar as pessoas. E sensibilizar as pessoas não significa manipular pessoas. Ele sensibiliza, ele está cheio de verdade, ele está cheio de coerência. E com a sua postura, com a sua dignidade como líder, ele agrega, ele chama para perto. Isso é maravilhoso. Ele tem a graça, meus irmãos, de tocar no coração das pessoas, pois é verdadeiro, ele é verdadeiro em seus propósitos. E isso chama atenção, e isso é percebido por todos. Ele é um líder coerente, e, portanto, ele tem a graça, o dom, a habilidade de sensibilizar pessoas em torno de um projeto, em torno de um objetivo. Eu diria para você que Neemias, antes de buscar os seus próprios interesses, busca a glória de Deus. Neemias é a expressão máxima de alguém que busca o bem comum e não os seus interesses particulares. É uma virtude ímpar que nós encontramos em Neemias. E uma outra observação importante ainda no verso 18, nós vemos que Neemias é alguém que tributa a Deus a honra e a glória, mas ao mesmo tempo ele também sabe ser grato às pessoas. Ele demonstra uma grande satisfação, um agradecimento a Deus e o reconhecimento da postura do rei, porque o rei foi bondoso para com ele. Então, ele, na verdade, reconhece a Deus, mas ele também reconhece o elemento humano que foi usado por Deus para a concretização, para ajudar, permitir, para ceder todo o material necessário para que ele pudesse fazer a grande obra que estava sobre ele. Então, meus irmãos, sensibilizar pessoas e também gratidão. E quando eu falo gratidão, eu não falo dessa gratidão que se tornou uma coisa boba em nossos dias, que as pessoas falam tanto em gratidão, mas as pessoas são as primeiras a não reconhecer o bem que recebem, o amor que recebem. Se tornou uma palavra vazia de sentido. Eu falo aquela gratidão verdadeira, que os anos se passam, o tempo vai e a gente não consegue esquecer o benefício que alguém nos trouxe, uma ação de carinho, uma presença especial num momento mais difícil da vida.
Então, gratidão a Deus e às pessoas. Por isso eu digo que a sua espiritualidade, ela era integral. Agradecia a Deus, mas também reconhecia o valor humano. E como ele agiu aqui, como ele sensibilizou as pessoas, e isso é extraordinário nesse personagem tão rico que é Neemias. Há muito tempo eu li um livro, nem sei se eu tenho ainda esse livro, um livro sobre liderança, e o autor dizia que, ele mencionava que Neemias, ainda hoje, ele é estudado em faculdades, em cursos também de MBA. Por quê? Porque ele é uma referência sobre uma liderança sentida, uma liderança que serve, né? O líder servidor nós encontramos em Neemias. Mais uma característica, mais um predicado que eu vejo também em Neemias, no verso 19. Veja comigo. Porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gésem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós, e nos desprezavam, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Aqui nós encontramos um outro aspecto importante: saber lidar com o desprezo e zombaria. Trabalhar e dar tempo ao trabalho. Fazer aquilo que Deus colocou no seu coração com muito esmero, com muita excelência, com muito cuidado e amor. Mas saber enfrentar o desprezo, a zombaria, a chacota, tudo aquilo que tentam levantar contra você no afã de trazer um desestímulo. O verdadeiro líder, o líder para esses dias, ele precisa lidar com essas questões, porque elas vão acontecer. Desprezo de alguns, zombaria de outros. E é isso justamente que ele enfrenta nesse momento. Que coisa! Reconhecer também uma outra questão a ser destacada, reconhecer que ninguém vence sozinho. A todo tempo reconhecer que é Deus quem nos dá a vitória, mas que são os servos que realizam. É Deus quem salva, mas nós temos que sair à rua ou às ruas e evangelizar. Então, esses dois lados, essas duas faces da moeda, Neemias nos mostra com insistência. Outra coisa importante, uma outra virtude que nós encontramos nele. Vamos ver aqui, vamos pular para o capítulo de número 4. No versículo 6 nos diz assim: assim edificamos um muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Aqui nós vamos encontrar mais uma virtude. Se ele era alguém que sabia sensibilizar pessoas, ele tem uma outra habilidade que é bem parecida, caminha junto. Ele era um líder encorajador. Eu diria para você que quando existe ânimo, o povo se empenha. Quando existe ânimo e entusiasmo. Entusiasmo é o estado de exaltação da alma que vivencia o poeta, o artista em suas obras. Quando ele é arrebatado pela inspiração, pela excitação, pela exaltação criadora. Que coisa linda é quando o artista ele produz coisas tão espetaculares. É como eu vejo, por vezes, até mesmo na minha própria casa, eles têm um dom artístico incrível aqui e fazem com uma rapidez que eu fico assim surpreso, fico encantado. Parece que eles estão naquele estado que hoje chamam de flow, né? Eles estão numa inspiração que aquilo flui bem. É como o pregador que, por vezes, está falando e as palavras transcorrem, vão saindo, se movimentam através dos seus lábios numa intensidade tão grande e o nosso coração é afetado, é tocado por Deus. É um dom, é uma graça, é uma habilidade maravilhosa. Meus irmãos, ele era um líder encorajador. Ele faz algo maravilhoso nesse versículo de número 6. Ele é o responsável. Claro que Deus também, mas ele é responsável para fomentar no povo ânimo, para devolver ao povo a alma, para fazer com que o povo acredite que é possível. E como nós precisamos de gente assim, em dias como os nossos.
de gente que nos leve a acreditar, a crer de verdade. Mas não aquela pessoa que não tem um respaldo moral, como nós encontramos hoje tantas por aí, tantos políticos, tanta gente que fala, que promete, que falam tantas coisas bonitas, mas nós não vemos o respaldo moral. Neemias tinha respaldo moral e nós vamos ver mais adiante como isso se deu. Outra coisa importantíssima também, verso de número 7. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados. E aqui nós vemos algo também que merece destaque. O líder precisa saber lidar com a inveja alheia. Homens e mulheres de Deus precisam lidar com essa questão. A inveja vai acontecer. Vão dizer assim para você, como é que você conseguiu tanto sucesso em tão pouco tempo? Talvez levantando alguma questão. Muita gente vai falar, mas ninguém sabe a sua história real. Ninguém sabe qual foi a construção da pessoa que você é, o que você teve que enfrentar. Muita gente não sabe e prefere sair falando bobagens a todo tempo. Então, saber lidar com a inveja é, de fato, uma virtude que acompanha os verdadeiros líderes, aqueles que são crescidos espiritualmente. Nós precisamos pedir a Deus que essas virtudes estejam em nós também. Porque, meus irmãos, nem todos ficam felizes com o nosso sucesso, pois o nosso sucesso, vocês sabem tão bem quanto eu, incomoda. Incomoda, e como incomoda. Eu lembro, por exemplo, de uma amiga que estudou comigo na faculdade, uma colega de faculdade, na faculdade de Direito, e ela me contava que ela vem de uma família muito humilde, é egressa de um lar muito humilde, e ela com muita dificuldade estudou. Nós víamos, até mesmo pela maneira com a qual ela falava, que ela vinha de um lar humilde, que ela não teve uma boa formação, tudo isso era muito evidente. E ela, conversando conosco, uma ocasião, ela disse que continuava morando no bairro onde ela nasceu e cresceu, mas que, por ter crescido profissionalmente, financeiramente, ela, por vezes, precisava sair de manhã muito bem arrumada, em algumas ocasiões, onde as autoridades iam à repartição pública em que ela trabalhava. E quando ela saía, todos ficavam olhando. Em sua rua, quando chegava algum caminhão de entrega, quando ela comprava algum aparelho para a sua casa, eletrodoméstico, alguma coisa assim maior, as pessoas ficavam olhando e comentando. Ou seja, ela lutou, ela estudou, ela deu uma virada na vida. Mas nem todo mundo ficava feliz e satisfeito com o que ela estava vivendo. E quando nós chegamos ao verso 9 do capítulo 4, veja comigo, verso 9, o texto diz assim: porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Uma espiritualidade integral que você precisa ter, e eu também. Alguém que ora, mas que ao mesmo tempo coloca guardas. Confia em Deus, mas tem a lucidez de fazer aquilo que precisa ser feito, que é tão necessário. É uma pessoa lúcida. É aquele tipo de pessoa que não sai com aqueles jargões evangélicos. Deus vai fazer, Deus vai guardar. Sim, Deus vai guardar, mas existe uma responsabilidade que é nossa. Nós somos homens e mulheres inteligentes. Nós precisamos fazer tudo aquilo que é necessário. E ele sabia que estava numa grande batalha, numa grande missão, e ele precisaria ter e desenvolver uma espiritualidade integral. Versículo de número 14, veja comigo. Diz assim a palavra: inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa.
Meus irmãos, o que mais nos motiva a lutar na vida? O que tem maior valor para nós é justamente a nossa família. É o nosso povo, é a nossa gente, a nossa terra. Mas, acima de qualquer coisa, eu diria para você que tudo que nós fazemos, aquilo que nós enfrentamos com a maior coragem, geralmente é por conta da nossa família. É muito forte. E Neemias sabia disso, que esse sentimento estava presente no povo. Outra coisa importante dizer, o texto fala que ele foi inspecionar. O que ele fez? Ele tomou conhecimento das coisas. Neemias é alguém lúcido, vivo, ele toma conhecimento, ele inspeciona. Meus irmãos, e é isso que nós precisamos fazer também, inspecionar. E quando chega no versículo de número 15, sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. É o que o texto nos fala. Vencida a oposição, vencida a dificuldade que nós enfrentamos, agora nós precisamos voltar a trabalhar, a construir. É o que nós precisamos fazer. A construir seus ideais, a fazer tudo aquilo que é importante ser feito. Então, ele nos dá uma grande, profunda lição de espiritualidade. Verso 19. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, grande e extensa é a obra, e nós estamos num muro muito separados, longe uns dos outros, no lugar em que ouvides o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Proteger-se e saber proteger os demais. Isso é muito importante que nós falemos. Saber se proteger e também proteger aos demais. Nós não devemos permitir, irmãos, quando alguém vier falar mal de uma pessoa correta, uma pessoa digna, não devemos permitir, nem tampouco fazer coro com esse tipo de comportamento. Isso não é bom e não é espiritual. Eu sempre falo uma expressão que eu aprendi, chamada biocídio. Por vezes, nas comunidades cristãs, chega uma pessoa e fica encantada com um irmão, com uma irmã, às vezes com um líder, com um pregador, e a gente, às vezes, comete o erro de dizer coisas como, por exemplo, você está tão entusiasmado porque não conhece ele bem, não conhece ela bem. E isso não deve ser feito. Nós precisamos preservar a liderança, ainda mais quando temos líderes dignos, preservar o líder de críticas excessivas e perversas. Imagine o que estava vivendo esse homem chamado Neemias. Que luta, que enfrentamento. E nós precisamos pensar assim. Algumas competências que ele possuía também, que nós vimos nos versos 19 e 20. Ele tinha organização, ele tinha companheirismo e solidariedade. Ele era alguém vivo, que percebia as coisas. Nós estamos separados, estamos distantes no muro. Mas, olha, nós precisamos nos ajudar mutuamente, porque essa obra não é obra de um só. Essa obra é obra de todos nós. E o nosso Deus pelejará por nós. Ele convida o povo para a peleja, mas, ao mesmo tempo, ele fala, Deus pelejará por nós. Então, as duas coisas acontecem concomitantemente na nossa vida todo o tempo. Estamos caminhando para o final. Mas outro aspecto importante em Neemias, como eu falei anteriormente, queria mencionar mais tarde. Ele era alguém que tinha respaldo moral para enfrentar os poderosos. Neemias tinha ética, tinha conduta, tinha um histórico bonito, tinha vida bonita, e ele tem um respaldo moral para enfrentar os poderosos. Vamos ver aqui, capítulo 5, versículos de 6 em diante, diz assim, ouvindo eu, pois, os seus clamores, estas palavras muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados
e lhes disse: sois usurários, cada um para com seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses. E vós outra vez negociarias vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não devias andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Demos de mão a esse empréstimo. Restitui-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o 100º do dinheiro, do trigo, do vinho, do azeite que exigistes deles. Então responderam: restituir-lhes-emos, e nada lhes pediremos. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Meus irmãos, era um líder com respaldo moral. E todos tiveram que ouvir. Aqueles que estavam em posição de importância, de relevância na nação, os magistrados tiveram que ouvir Neemias. Que bom seria que nós tivéssemos em nossos líderes do nosso país mais líderes à semelhança de Neemias. Gente com respaldo moral, que chamassem a atenção e que as autoridades que estão andando por caminhos equivocados pudessem se arrepender dos seus maus caminhos e decisões. Ser temente a Deus é uma característica maravilhosa, uma virtude que havia em Neemias. Não querer desagradar o Senhor. E é isso que ele diz para aquelas pessoas. Mas nós vivemos um tempo onde as pessoas não têm temor de Deus. Mas não era diferente naquele período. Eles eram religiosos, mas não tinham verdadeiro temor a Deus. Mas Neemias, ele chama a atenção daquela gente. Ele não usou o poder em proveito próprio. Ele não usou as informações privilegiadas no exercício da função pública. Veja comigo, versículo 16 do capítulo 5. Antes também na obra deste muro fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. A gente conhece casos nesse Brasil, já vimos em reportagens há muito tempo, de pessoas que com informações privilegiadas compraram terras em regiões que aparentemente não tinham valor, compraram grandes porções de terra porque tinham informações privilegiadas. Neemias não faz tal coisa. Neemias, de fato, era um líder digno de louvor, um homem correto, um homem íntegro. Versículo 18 do capítulo 5. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves, e de 10 em 10 dias, muito vinho de todas as espécies. Nem por isso exigi o pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. E aqui nós temos mais uma habilidade, mais uma característica, mais um valor que havia em Neemias e que nos mostra de maneira muito clara como esse homem era um homem espiritual. Nós vemos aqui alguém que, além de tudo, é alguém que sente a dor daquele que sofre. A penúria do povo era muito grande. E por isso mesmo ele abre mão do pão devido ao governador. Ele reconhece que não pode fazer isso. Ele vive com os seus recursos. Ele sente a dor do outro. E Neemias, para mim, é um grande exemplo de estadista. E quando chega aqui no finalzinho, no verso 19, diz assim: lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus,
e de tudo quanto fiz a este povo. Para muita gente, esse texto pode soar como uma certa arrogância de Neemias, mas eu não diria isso. O que acontece com Neemias aqui é que Neemias sabia da sua conduta, do seu histórico, da maneira com a qual ele se comportou em Deus. Não por virtudes meramente suas, produzidas por ele sozinho, não, mas pelo Deus que estava na sua história. E ele fala: Senhor Deus, lembra-te de mim pelo bem que eu fiz a esse povo. Que coisa linda! Nós temos a consciência equilibrada, bem dosada de quem nós somos, qualidades e defeitos, erros e acertos. Isso é maravilhoso quando nós sabemos quem nós somos. E isso nós conseguimos a partir do momento em que Cristo entra ou adentra na nossa vida. Quando nós somos regenerados e o Espírito Santo vem habitar em nós, nós passamos a ter uma visão equilibrada de quem nós somos. Não pensamos nem além nem aquém do que nós somos. Passamos a ter uma visão equilibrada. Capítulo 6, versículo 16. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que, por intervenção de nosso Deus, é que fizemos esta obra. Meus irmãos, é lindo quando nós percebemos que existem momentos na vida que não precisa nem mesmo a gente se louvar, mas até as pessoas que não gostam de nós, até aqueles que são nossos inimigos, eles são necessariamente obrigados a reconhecer que o que se deu conosco foi por obra, por bênção de Deus. Até os ímpios reconhecem que a nossa vitória provém de Deus, como o Salmo 126 também nos diz. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como que em sonho. Então a nossa boca se encheu de riso. Aí depois diz: então entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Então ele reconhece que é Deus. Ele reconhece que é Deus na vida dele. E até mesmo quem não é de Deus, quem é inimigo do povo santo, quem é inimigo de Neemias, é obrigado a aceitar e a entender que Deus estava no processo. Bem no finalzinho da nossa mensagem agora, Neemias 7, versículo de número 73, mas eu vou ler a partir do verso 70. Alguns dos cabeças das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro, preste atenção, irmãos, o governador deu para o tesouro, em ouro, 1.000 daricos, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos cabeças das famílias deram para o tesouro da obra, em ouro, 20.000 daricos, em prata, 2.200 arretéis. O que deu o restante do povo foi em ouro, 20.000 daricos e 2.000 arretéis em prata e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo Israel habitavam nas suas cidades. Observe uma coisa muito importante aqui. Aqui nós temos um grande exemplo. O líder precisa ser exemplo. Veja que ele encabeça a lista daqueles que fazem as doações. Ser generoso, ser o primeiro ou um dos primeiros a participar financeiramente da obra. Claro que existem momentos que nós estamos impossibilitados por uma questão ou outra, mas sempre que possível, você pode dar uma quantia mínima, mas sempre o líder, ele precisa ser o primeiro a dar uma demonstração clara de sua generosidade. O homem que é líder, que é comprometido, ele dá. E quando as pessoas percebem, elas também querem dar. Se o líder deu, nós também queremos fazê-lo. E isso é uma grande lição que Neemias também
nos traz. Compromisso integral com a palavra de Deus. Precisamos ter a mesma alegria de nos comover com a palavra de Deus que por vezes nós perdemos. Precisamos recuperar essa mesma disposição que houve em Neemias, de ser um líder integral, com virtudes tão importantes. Ele levava isso a sério. Sua vida se conduzia através desses princípios e valores. Eu digo para você nesta noite, o mundo está carecendo de líderes assim. Vamos orar, vamos pedir a Deus que Ele levante mais homens e mulheres desse quilate e que nós também possamos nos dobrar, nos curvar e falar: Senhor, usa-me. Senhor, faz uso da minha vida, que eu possa espelhar essas mesmas virtudes, que eu possa ter uma espiritualidade que seja integral, que ao mesmo tempo que eu seja grato ao próximo, eu reconheça a tua bênção. E quando eu reconheço a tua bênção, eu reconheço também que é o Senhor que está usando pessoas, e reconhecendo e agradecendo as pessoas por aquilo que elas têm feito. Meus irmãos, essa espiritualidade é que nós precisamos ter. Vamos orar nesta hora. Eu quero orar por você, eu quero orar pelo Yuri também. Eu espero que muito do que nós falamos hoje tenha ficado na mente. Muita coisa para se falar. Eu sonho em fazer um estudo minucioso sobre Neemias. Tem um outro ponto aqui, Neemias também, que todos ficam chateados, porque Neemias estava buscando o bem do povo. Tem gente que não se agrada que a gente busque o bem do povo, sabe por quê? Porque eles vivem do sofrimento do povo. Eles se locupletam com o sofrimento do povo. Então eles não se alegram quando pessoas se levantam em prol de socorrer o órfão, a viúva, o necessitado, a nação que padece. Essas pessoas não gostam porque elas se enriquecem, se locupletam a partir desse tipo de postura. Mas graças a Deus, o Senhor tem levantado você, nós todos aqui, para viver uma nova concepção de vida que está na contramão desse sistema que nós temos visto por aí. Nós precisamos permanecer nessa postura, doa quem doer, porque um dia esse mundo ele vai ter de reconhecer que a Igreja do Senhor realmente fazia diferença. Um povo cordato, um povo trabalhador, um povo honesto, um povo que lutava pelos seus direitos, mas um povo que servia ao próximo.